Pessoal, bom dia. Satisfação em vê-los. Ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês nesse primeiro encontro de 2026. Muitos de vocês, a gente se encontrou durante o ano de 2025, trabalhamos bastante, fizemos muita coisa juntos. Então, antes da gente começar, eu expresso a minha gratidão a cada um de vocês pela parceria, pela dedicação de cada um. E hoje, pessoal, a gente veio aqui bater um papo, temos algumas novidades, temos algumas informações bem relevantes para vocês. Esse ano promete, um ano que vamos trabalhar cada vez mais e com algumas novidades. Para a gente começar, eu queria chamar o nosso engenheiro-chefe, Giovanni Tavares, para a gente falar um pouquinho da nossa atualização de obras do Vivendas. Dá um help ali, Mavi, acho que não passou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou passar um vídeo aqui para vocês da nossa obra, né? Aqui vocês veem o Vivendas completo, com as duas etapas, né? Você vai ver que tem bastante obras dentro do bosque, a gente está bem focado em terminar todo o cercamento da área, terminar a pista de caminhada. O nosso bosque ele já está todo iluminado. E um pouquinho das obras de infraestrutura aí, mais pesada, né? Eu costumo dizer que a gente está numa fase ingrata das obras, que quem engenharia acha legal, interessante, está tudo embaixo da terra, né? Então, o cliente final de vocês muitas vezes não vê o que está acontecendo, né? Mas hoje a gente já está numa etapa avançada, a gente já terminou toda a drenagem do empreendimento, estamos bem focados em asfaltar o acesso ali. Então, agora nas férias a gente trabalhou com toda a parte de infraestrutura para receber justamente o asfalto. Queremos até o carnaval aí estar com o acesso todo asfaltado. E dentro do bosque a gente também está trabalhando numa parte que é mais delicada. Então a gente está fazendo todo o cercamento do empreendimento. Como vocês sabem, quem conhece Vivendas, ali a gente tem uma questão ambiental bem delicada, então é uma obra que avança um pouquinho mais devagar, porque a gente tem que ter cuidado aí em tirar árvores, em selecionar bem como vai mexer, né? Então a gente já está aí com praticamente 80% do Vivendas fechado. Terminando o asfalto, a gente já vai começar aí com toda a parte do muro frontal ali, que quem chega já vai notar essa obra. Também estamos focados aí na parte de áreas comuns, né? Nosso pré-moldado já está encomendado, então a partir do mês que vem já começa a ser montado toda a parte ali da portaria, do salão principal. Então, uma obra que ela está avançando rápido e ela está à frente do cronograma hoje, né? Então, isso nos deixa muito felizes, porque a obra de infraestrutura, a gente fica refém do tempo também, né? Então, ano passado, a gente sofreu muito com a chuva, tudo que se está enterrando embaixo da terra fica muito complicado mexer quando o tempo está molhado, e choveu bastante. E mesmo assim, a obra vem no ritmo acelerado e está avançada. Então, eu acho que é isso, né? Agradecer a compreensão de todos que chega lá, às vezes está obra, poeira, aquela confusão, mas faz parte, logo fica bonito. A gente tem previsão aí de já iniciar toda a pavimentação interna de Vivendas também até metade de setembro aí. Isso vai facilitar muito o trânsito interno. Então a gente vai deixar organizado para vocês receberem, levarem os clientes e estarem confortáveis lá na obra. Muito obrigado. E agora, para a gente dar sequência um pouquinho nas informações, obrigado, Giovanni. Queria convidar o nosso querido e saudoso Aves Raríssimas, passarinho, para a gente falar um pouquinho do que foi, né, nosso trabalho de comunicação de 2025. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos.
E hoje é um dia bem especial, porque hoje eu vou passar para vocês novidades do que vem por aí esse ano para a organizadora. Antes de tudo, um agradecimento muito especial pela dedicação que tivemos em 2025. A gente entende que um produto desse não é tão fácil de vender. Aqui a gente pode falar, né? Lá não. Lá fora não. Mas é um produto que demanda de tempo, demanda de atenção, demanda de engajamento, identificar o cliente com o perfil certo. Lógico que é muito mais vender um apartamento, muito mais fácil vender um apartamento na planta do que um imóvel de segunda moradia. Antes da gente embasar para trazer as novidades, eu quero resgatar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo para vocês estarem na mesma página comigo. Quando foi lançado, agosto de 24, esse produto foi posicionado, e hoje vocês vão entender de uma vez por todas o que é um produto posicionado, o que é a vocação de um empreendimento. Ele foi lançado como condomínio de chácaras. Quem pensa em morar num condomínio de chácara, falando com o cliente, porque do ponto de vista do cliente, as informações dificilmente vai bater com o que vocês têm na cabeça. Nem do incorporador, nem do engenheiro. O arquiteto está na bolha dele. O Leandro sabe disso, é por isso que o Leandro está aqui, porque ele consegue ter percepção de arquiteto, de consumidor final. Então, já está numa bolha, fala as mesmas palavras, os mesmos termos técnicos, tudo igual, e na cabeça do cliente está totalmente outra coisa. Então, quando você fala de chácara, você dimensiona um terreno de 1.000 metros, chácara é 1.000 metros, né? Porque, tecnicamente, no desenvolvimento do projeto, se fala chácara, uma área de 1.000 metros. Está dentro dessas terras de 1.000 metros, estão dentro de um condomínio, então foi um condomínio de chácara. Aí, quando você olha para vivendas, o que o cliente fala? É longe para morar. E chácara dá trabalho. Então, não quero nenhum dos dois. O que a gente fez? Já que é longe para morar, na cabeça do cliente, aqui dá 10, 12 minutos, 15 minutos, vocês sabem disso. Mas a percepção de distância atrapalha. E aí o que a gente fez? Então, já que não é para morar, é para se divertir. E a gente começou a posicionar esse produto como casas de campo. Eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa de mercado, mas vocês acham que se eu contratasse uma pesquisa da melhor instituição que fosse, alguma pesquisa iria apontar demanda para casa de campo em Cascavel? Nenhuma. Por melhor que fosse o instituto, jamais apontaria demanda para casa de campo. E no marketing, ou você aproveita a demanda ou você cria ela. E nós criamos a demanda. Nós começamos a colocar na cabeça das pessoas que ela tem a possibilidade de ter uma segunda moradia, um imóvel de lazer. E aí entra as narrativas, o storytelling. Então, tudo é marketing, porque a gente não mudou nada no empreendimento. A gente só falou que ele é outra coisa. E aí o cliente se conectou. Tanto que cada 10 vendas, o Rubiano aqui pode falar depois com mais precisão, estima-se que 9 foi o cliente que pediu e não foi o corretor que ofereceu. Aqui a gente pode falar transparentemente. Então, os clientes pedem mais do que é ofertado. E está tudo certo. A campanha publicitária tem esse objetivo: gerar demanda, gerar interesse. Por isso que se investe tanto em publicidade. Vencida essa barreira, a gente veio com a campanha, mesmo reforçando o posicionamento desse empreendimento muito próximo do centro. Ele é dentro da cidade, fuja da cidade sem sair dela. Você não precisa andar 800 km para o Urubici para ir numa casa de campo. Você tem em Cascavel essa possibilidade. Aí a gente já mudou. Primeiro condomínio de casa de campo, já não é mais chácara, já não dá mais trabalho agora. Agora é lazer, agora é vida, agora é viver. Agora é criança longe das telas. Agora começa a fazer sentido. Para potencializar o conhecimento de vocês, vários investimentos foram feitos. A Paloma está aqui, cada vez que ela me olha meio torto, porque já foi 2,5 milhões em marketing. E aí trouxemos esses caras, né, Paloma? Aí trouxemos esse cara aqui, para mim foi uma das melhores palestras que eu já assisti. Quem que foi nesse evento aqui? Vocês não acham também que foi uma puta de uma palestra? E aí, já que ele é galã, se posicionou em cima de outdoor, o que a gente fez? Vamos trazer nossos galãs também. Foi lá na FAG. Vamos trazer nossos galãs também
Se deu certo com o Guilherme Pio, vai dar certo com os corretores. E a gente fez uma campanha colocando o corretor como protagonista do Vivendas. Tá? Então, assim foi a campanha. Isso foi uma das campanhas que tivemos. E agora, a gente vem numa nova etapa. Então, primeiro foi desmistificar a casa, chácara. Depois a gente trouxe para casa de campo. Daí agora, nós temos os maiores terrenos disponíveis para comercialização em Cascavel. E o que dá para fazer num terreno desse tamanhão? Dá para fazer bastante coisa. Então, a comunicação que vocês vão ver daqui a pouco, vocês já devem estar vendo alguma coisa na rua, é um carro de coleção numa garagem. Agora são os prazeres da vida. Vocês já vão entender quem que vai comprar isso aqui. Eu posso fazer isso na minha casa, o terreno é grande, eu posso fazer o que eu quiser na minha casa. Eu só tenho algumas imagens. O cara que gosta do aviãozinho de coleção, ele pode ter. O cara que gosta de carro de coleção, ele pode ter uma garagem de carro de coleção. O cara que gosta de uma oficina, ele pode ter uma oficina, igual aqueles filmes americanos. Ela pode ter uma orquidária no terreno. É mais de 1000 possibilidades num terreno de 1000 metros. Então é isso que vocês podem já deixar setado na cabeça. Rubian, você vai me falando, é isso. Aqui, vocês vão ter tivemos uma atualização de marca. Por que você atualiza uma marca? A marca, o logotipo, isso não é uma marca, isso é um logotipo. O logotipo, ele é a representação visual da marca. É o que ela representa. E vocês vão concordar comigo que todos os... Não, vocês vão concordar daqui a pouco. Eu vou informar vocês que todos os empreendimentos agora, ele vai vir muito natureza. Então a marca ela precisa começar a se comportar igual à natureza. Minimalista, já define público. Aqui a gente está mais voltado para um varejo, mais loteamento. Aqui a gente já começa a ter um conceito. Mas isso é para de marketing. Aí, hoje, vocês vão sair daqui preparados. Vocês não nem precisar mais falar da área comum para vender o Vivendas ou qualquer outro empreendimento da boa urbanizadora. Sabe por quê? Ô, Bian, precisou falar alguma vez do condomínio? Poucas exceções. Pouquíssimas vezes. Quando a gente mudou para casa de campo, a gente foi para o Bélgica e falou assim, Bélgica, não precisa construir essa área comum desse tamanho. Não foi? E o que você falou? Já é, vou fazer. Sabe por quê, gente? Porque nem precisava falar da área comum quando o cliente estava na mesa. Ele se encantava tanto com as possibilidades da casa de campo dele, que a área comum é um plus. E ficou espetacular. Então, voltando. Então a gente, metro quadrado, não se fala. Primeiro é estímulo. Depois a gente entra na parte técnica. Mas tamanho de terreno, que tem na área comum, preço do metro quadrado, acidente de localização, isso aqui não precisa nunca mais falar. Aí o que precisa? Posicionamento. Agora vocês vão entender de posicionamento. Posicionamento é como você é reconhecido no mercado. Essa marca aqui, ela é reconhecida, sabe por quê? Segurança. Viu? Sabe o que é esse símbolo aqui na grade? É um cinto 3 pontas, que a Volvo cedeu a patente para todas as montadoras usar porque aumentava a segurança de todo mundo. O DNA dessa marca é segurança. Se chegar um designer de carro e falar assim, cara, fiz um design muito top, tal, esportivo, agressivo. O diretor da fábrica, da montadora, fala assim, aumentou a segurança? Não, mas ficou mais bonito. Então eu não quero. O DNA é segurança. Essa outra marquinha aqui, quem que vocês acham que organizou todas as informações do mundo a um clique? Quando vocês precisam de uma informação, aonde vocês vão? Porque está organizado. Então, o único objetivo dessa marca aqui era organizar todas as informações do mundo. Tanto que eles foram para a rede social e não deu certo. Porque o negócio deles é informação. Essas marcas aqui, vocês já devem ter visto vários vídeos na internet, são duas marcas alemãs, com pneu da mesma marca, com roda do mesmo tamanho, com motor da mesma potência. A diferença é que essa aqui se comunica de um jeito e essa aqui se comunica de outro. Essa aqui é para o executivo, essa aqui é para o emergente. Basicamente isso.
para quem gosta mais de esportividade. Tanto que o slogan dessa marca aqui, por muitos anos, foi prazer em dirigir. E aqui é andar no banco de trás. Então são posicionamentos, porque os carros são iguais. Mas se posicionam, falam a publicidade de forma diferente. E no mercado imobiliário? Como é que funciona o posicionamento de um produto no mercado imobiliário? Quando você vê um condomínio, você reconhece a construtora pelo condomínio? Dificilmente. O prédio você reconhece pela arquitetura dele? Dificilmente. Sabe por quê? Porque eles vão se perder na identidade, eles não têm um DNA próprio. Cada projeto é um arquiteto diferente, né, Leandro? Cada um sai de um jeito, cada um sai com... Ah, esse vai ter isso, esse não vai. E ele não constrói uma identidade. Então, se você não tem identidade, o mercado se confunde. E aí fica mais difícil de vender. Vocês não concordam que quem quer segurança vai buscar um Volvo? Não é fácil decidir? Quem quer esportividade não vai buscar um carro, uma BMW, em vez de uma Mercedes? Não está fácil de decidir? Então é isso que a gente está quebrando a cabeça há mais de um ano na Boa Urbanizadora. É como a gente se posiciona. Como o cliente reconhece o nosso produto. Sem precisar falar. Isso aqui é uma forma visual de 40 anos sem mudar a identidade. Se você tiver uma BMW de 1970 e uma de hoje, você reconhece o mesmo carro. Porque ele não perdeu a essência. Ele não perdeu a identidade. E no mercado imobiliário? Vocês conseguem apontar alguém que traz essas linhas? Não tem, né? Ó, me dá só um minutinho aqui, desculpa interromper. Pessoal, tem uma Mitsubishi da placa BEF3C83. Se alguém tem esse carro aqui dentro, a Transitar vai levar. Então, vai lá retirar, beleza? Nossa, que boa notícia. Eu só fiz para o rapaz não perder o veículo dele, desculpa aí. O que vocês vão começar a perceber de identidade da linha de produtos da Boa Urbanizadora é isso aqui. Tudo que vocês pensarem em Boa Urbanizadora, obrigatoriamente tem que ter esses elementos aqui na arquitetura e nos produtos. Pedra, água, madeira e árvores. Tudo focado em natureza. O Bélgica teve há pouco tempo na China lá já virou a chave, né? Lá já é tudo natureza. Parece que não, mas é. Depois ele vai falar um pouquinho. O arquiteto, quando recebe o briefing, ele já recebe isso daqui. Se vocês olharem para o Vivendas, é isso daqui. E os novos produtos. Então, quem quer se conectar com a natureza, tem uma incorporadora que só trabalha com uma linha de produtos assim. Ah, eu queria bosque, eu queria uma caminhada no meio do mato, e não sei o quê. A Boa Urbanizadora. Ah, eu quero morar pertinho do centro. É outro. Até vai ter pertinho do centro. Mas ele está muito mais voltado para a natureza. Tudo é natureza. Porque é uma forte tendência, o Leandro vai falar daqui a pouco, de se reconectar com a natureza. Então, tudo que é do Vivendas, tudo que é Boa Urbanizadora, é natural. Então, pensou natureza, quer escapar da cidade, refúgio, Boa Urbanizadora. Pode saber que todos os produtos vão remeter a isso. E aí eu já falei para vocês que a pesquisa de mercado, ela não aponta a demanda, porque ela não existe, a gente cria. E o que a gente faz? Em vez de acreditar em pesquisa, a gente valida o produto com vocês. Ou a gente empurra a goela abaixo, depois cria uma historinha de venda. Que, na verdade, é sobre narrativas de venda. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente valida a ideia. Isso aqui é argumento de venda para vocês, tá? Porque são produtos pensados. Não é negócio. Pode ter uma área lá, vamos fazer um negócio. Não. Primeiro que a gente precisa validar o empreendimento. Ele tem que estar perto de natureza, tem que ter água, se tiver um paredão de pedra também dá, porque são os elementos naturais que a gente precisa. Estou errado, Bélgica, ou não? Aí, a gente validamos o produto. Agora a gente precisa buscar a área. O que geralmente acontece no mercado imobiliário? O corretor chega com a área sem a gente ter o produto. E aí o papel fica em cima da mesa, não avança. Porque a gente tem que pensar um produto para aquela área. Só que ao contrário, primeiro a gente pensa o que atende o mercado.
Depois a gente busca a área. Depois o Giovanni vai fazer a viabilidade técnica dessa área, até definir. Nós vamos passar um ano conversando, 6 meses, sobre esse empreendimento. Você vai trazer o cliente, nós vamos pegar as percepções dele, vamos devolver para o arquiteto. Ó, nós não tínhamos pensado nisso, olha o que o cliente falou, que eu acho interessante. Põe no projeto. Isso aqui não gostou, tira do projeto. 6 meses depois, está um produto à prova de objeções. Então hoje nós vamos começar a construir produtos do zero aqui. Nós vamos para o projeto final e, enfim, o lançamento. Quando a gente vai lançar, está tudo pronto. Ah, mas isso aqui já foi corrigido. Ah, mas aquilo ali não tem. Ah, não tem mais desculpa, porque nós passamos 6 meses conversando sobre isso. Voltando ao posicionamento de produto, vamos falar bem sinceramente. Todo condomínio é igual, vocês não concordam? Tem piscina, tem salão de festa, tem academia, todos têm isso. É a mesma coisa que eu falar de um carro, tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, tem câmbio automático. Então, tudo carro. Todos atendem. Mas alguma coisa eles precisam se diferenciar. E aí a gente vai entender de vocação. Ontem, na reunião lá no escritório da Boa Urbanizadora, o Giovanni começou a mostrar o projeto. Eu falei assim, qual é a vocação desse empreendimento? Alguém já perguntou qual é a vocação desse empreendimento? Lançou um edifício. Qual é a vocação dele? A quem ele atende? Qual é o propósito que ele nasceu? Ou é só um prédio para lançar e fazer dinheiro? É isso que vai mudar. Então a gente vai pensar na vocação do produto, a gente vai olhar para o público que compra, a personalidade dele, que é o DNA dele, e a historinha que nós vamos contar. Exemplo. Produto, vivendas do bosque. Vocação, refúgio, segunda moradia, lazer. Essa é a vocação dele. O público, mora em apartamento, região central, não quer abrir mão da agilidade de morar no centro. Público de média e alta renda. Personalidade do empreendimento, natureza. E a história que nós vamos contar. Sai do teu escritório às 5 da tarde, passa no Almayer, pega a carne, faz churrasco no final da tarde na tua casa, 9 horas você volta ao teu apartamento. No outro dia você está do lado do colégio para levar teu filho. Essa é a história. Ou não faça bagunça no teu apartamento, no teu quiosque dos prédios, e vai fazer lá. Faz o clube da quinta lá. Chegou o feriado, você não quer viajar? Vai para lá. Ou você vai acordar no sábado de manhã, aquele sol lindo, e você dentro do apartamento. Só que você não precisa ser teu apartamento. Você só precisa ter mais uma casa. Então isso são histórias. Em nenhum momento eu falei assim, viu, tem um condomínio aqui de casa de campo, terreno de 1000 metros, dá 15 minutos do centro. É top. Nunca vai vender assim. Agora, com a história, vende. Com a história, a pessoa se interessa, ela se conecta. Você mora num apartamento de 150 metros quadrados. Você quer trocar de apartamento de 180. Você vai colocar mais 1 milhão em cima e vai ficar igual. Então, você põe um pouco mais de dinheiro e você vai ter uma casa e um apartamento. Isso são histórias. Só que precisa de estímulo. Está aqui, ó. A vocação é lazer, é segunda moradia. Ele nasceu com esse propósito. A gente mudou, na verdade. Mas ele é para isso. O público de alta renda, que mora em apartamento, tanto que nas reuniões, nos treinamentos, né, Rubinho? A gente sempre bateu. Pega a tua lista de clientes de apartamento e ofereça para ele, assim, assado, com essa história. E a personalidade? É refúgio, é natureza, é uma recompensa de vida. Então, isso que é importante vocês saberem. Olha lá, as narrativas, né? Continuam no seu apartamento, mas lá você pode ter teu carro de coleção que você fica deixando em cada oficina aí. E não é? Deixa eu contribuir aqui. Muitos corretores sabem que nos atendimentos, principalmente comigo, eu falo assim, ó, o seu cliente, ele pode falar que não, eu não quero porque eu já moro bem, eu tenho um apartamento, isso aqui. É aqui que entra, pessoal, às vezes uma estratégia como essa, de você trazer o seu cliente para o posicionamento que você pode continuar lá, mas aqui você vai ter esse desfrute. Quantos corretores que trabalharam vivendas e venderam, no final, tem vários aqui que eu sei, o cliente falou assim, não, mas eu quero morar lá. Quantos, Fernando? Cara, quantos clientes falaram isso?
Só que não foi a gente que induziu a ele falar assim, ó, saia do seu apartamento e venha morar aqui. Se você falar isso, ele não escuta. Estou mentindo? Agora, se você convida ele a conhecer um lugar que pode ser uma segunda moradia, ou um lugar de lazer, enfim, ele vem e escuta. Que é o que a gente quer. A gente quer que ele escute, que ele conheça, que a gente leve ele lá no empreendimento. A decisão, se ele vai morar lá ou não somos nós que controlamos. Quem controla é ele. Então, é aqui que entra, às vezes, na prática, o efeito dessa história. E é importante vocês entenderem isso. A maioria dos corretores que venderam, efetivaram um negócio com vendas, de alguma forma, em algum momento, ele pode ter usado isso. Então, eu acho que é importante a gente explicar dessa forma para vocês entenderem que é uma história que tem um embasamento e ela funciona. Vai funcionar para todo mundo? Não. Por isso que cada cliente você sabe como conduzir. Beleza? Só contribuindo aí. Então a gente não mudou nada. Nem o tijolo do condomínio. A gente só mudou a história. Então é a história que sempre vai vender. Primeiro você vai pedir para Deus ideias. TikTok a gente usou bastante esses vídeos, tá? Depois você vai pedir para Deus sabedoria. Porque a gente precisou estimular o cliente. Pensa nisso. Você vai trabalhar com as ideias de Deus e ser conduzido. Dá um play aqui, acho que esse não toca não. Acho que é internet. Mas enfim. Estímulo visual, o ser humano é 80% visual. Se você não estimula visualmente, ele não vai... Olha lá. É simples, mas é para ser simples. Ah, mas eu quero gastar 4 milhões lá na casa. O problema é teu, o dinheiro é teu. Eu quero fazer uma casa de 500 mil. O problema é teu. Tem gente que não pode acontecer nada com ela, que ela entra no político, que ela acha que Deus não é com ela. Todo vídeo do TikTok que a gente usou para o cliente pensar fora da caixa do hábito de vida dele. Deus não avisa tudo pra gente. Sábado de manhã, vai lá, coloca um fogão a lenha, Eu nem sei mesmo quem sou. faz uma casa térrea ampla, receba a família, as crianças correndo na grama, sabadão, meio-dia, costela no chão, aí lá abre a cerveja, o chopp, faz o quiosque do jeito que você quer. Você consegue ter isso no apartamento? Coloca um som JBL. Então, gente, a gente vai colocando isso. Então, quando a gente faz isso, a gente agora tem produtos similares. Nós não temos, nosso produto imobiliário, entenda, não existe concorrente, existe produtos similares. Não tem concorrência no mercado imobiliário, tem produto similar. Então, como eu já falei para vocês, aonde que está o nosso cliente? Nesse caso do Vivendas, está falando do posicionamento de um produto. Ele mora em apartamento, ele possui imóvel traseiro, ele possui imóvel na praia, ele possui imóvel em Boa Vista Aparecida. Ele já tem isso. Ele quer mais uma opção. E se ele não tem, talvez ele escolha o Vivendas como a primeira opção de lazer dele, que está do lado. O dia que ele não quer ir para Boa Vista, ele vai para casa. O dia que ele não quer ir para praia, ele vai para casa. Mas vamos decupar isso aqui, não acabou. O planejamento de um empreendimento não é só isso. Vou passar rápido aqui. Tá? Aqui eu já falei onde ele tem. Ah, tá. Aqui são as opções, tá? O que tem de lazer nas proximidades de Cascavel. Nós lembramos que agora a gente está vendendo imóvel de lazer. O Rubiano falou bem. Deixa ele pensar que ele pode morar lá. Deixa alguma coisa para ele decidir. Mas aqui eu tenho a opção de Boa Vista Aparecida, no litoral e na praia. Beleza. Então vamos. Lembra que eu falei que geralmente esse cliente já tem imóvel no litoral. Nós estamos dando mais uma opção para ele. Então, eu posso ir para Porto Rico, 300 quilômetros. Eu também tenho a possibilidade de ir para o litoral do Paraná, para lazer, tá? Eu também tenho a possibilidade de ir para o litoral de Santa Catarina. Eu acho que eu fui generoso com o tempo. Eu também tenho a possibilidade de ir para Boa Vista Aparecida, mas eu também posso ter meu lazer sem ser de Cascavel. Essa figura visual do mapa, o cliente consegue entender. Visualizou, entendeu. Não visualizou, vai ficar pensando enquanto você fala, não vai entender nada. E aí você vai lá e monta uma tabelinha. No caso de vocês, você pode vender 2 empreendimentos, um apartamento na praia e um Vivendas. Vai para a praia? Ah não, praia agora não, estou comprando Vivendas. Vivendas agora não, estou comprando praia. Vocês nunca podem ir só com um produto. Imagina o supermercado, se o supermercado tiver só uma marca de produto, né?
Então, as narrativas continuam aquilo que eu já falei, ó. Fim de tarde você vai para lá, vem aqui em casa, vem aqui, vamos fazer a carninha pertinho. É difícil você estar em Boa Vista, chamar um amigo, vem aqui para Boa Vista, tem que ir para pousar. E pro litoral é difícil ali, que ele tem que levar a família inteira, o cachorro, o gato, tudo. O almoço no feriado, é só um almoço, a gente volta que amanhã tem que trabalhar. Olha quanto comportamento tem em cima disso, desse produto. Encontro de amigos, toda terça, como eu falei. A sogra chegou, vai dormir no apartamento? Não, fica lá. A gente vai lá ver a senhora, não precisa vir aqui. Ou o cara sai, né? Deixa que eu vou pra lá. Mas é uma história boa. Historinhas. Não, agora acabou os lotes. Agora o povo vai vender tudo. Pra que eu falei que era bom vender para infartado? Vender para infartado tem um público gigantesco, mas lá o cara não infarta. Aqui, gente, essa tabela aqui a gente construiu lá no atendimento, e o principal objetivo dessa tabela aqui era para o cliente visualizar. Faz tempo que a gente não usa o material de vendas do Vivendas, né? Faz muito tempo. Que a gente não usa o catálogo, aquele com as imagens. E lá a gente deixa para o final, pá! Boa Vista 80 km, litoral 730 em média, Vivendas a 6 km, tempo de deslocamento, a quantidade de uso anual. Presta atenção nisso daqui, tá? Eu já trabalhei com todos esses produtos aqui, então eu posso falar. O uso em Boa Vista, 12 vezes por ano. Ah, mas no inverno, no verão, eu vou 3 vezes por mês. Tudo bem, no inverno você não vai. Eu estou falando de uma média. Tem gente que vai todo fim de semana. A média, 12 vezes por ano. No litoral, 2 vezes por ano. E no Vivendas, você pode usar 24 vezes no ano, 2 vezes por mês. Não, 2 por semana. Está errado, tá? Está errado. Mas vamos deixar errado mesmo. Não tem problema. Em 10 anos eu usei 120 vezes em Boa Vista, eu usei 20 vezes no litoral e usei 240 vezes no Vivendas. No Vivendas tem mais, né? Você vai usar mais que 2 vezes no mês. Vai usar 2 vezes na semana. Depois vamos corrigir essa conta aqui para passar para eles. Aqui em Boa Vista eu vou investir num imóvel similar, condomínio fechado, 3 milhões, no litoral pelo menos 2 milhões e meio, no Vivendas eu coloquei 1.800.000, se quiser gastar tudo isso. Vamos dividir quanto custa cada vez que eu vou usar agora. Então, cada vez que eu for usar em Boa Vista, eu vou ter um custo de R$25 mil. Eu não estou falando de despesa de condomínio, valorização, estou jogando tudo isso fora. Só estou dizendo o seguinte, cada vez que eu for usar Boa Vista, eu vou ter R$25 mil vai custar, o litoral vai custar R$125 mil cada vez que eu for usar, e o Vivendas R$7.500 se eu usar 24 vezes por ano. Cada vez que eu for usar. Você fez a conta aí? R$150? O Giovanni fez a conta aqui, se cada vez que eu fosse usar o Vivendas 2 vezes por semana, eu ia custar R$150 cada vez que eu fosse usar. É mais barato que Airbnb. Então, quando eu falo ficha técnica, detalhamento técnico, isso aqui é a última coisa que a gente vai falar na mesa. Primeiro a gente cria o estímulo, depois a gente justifica por que ele precisa comprar. Você gosta do litoral? Está disposto? Não tem problema. Mas não são os mesmos produtos, vocês concordam? Mas são de lazer. Mas cada um tem uma vocação. Olha lá. Esse aqui é para quem gosta de barco, náutica. Se o cara está na mesa de negociação, cara, eu queria ter um jet ski. Então você tem que arrumar um terreno em Boa Vista. Não, mas eu gosto de ir para a praia, pescar em alto mar. Então você tem que vir para cá. Ou para cá. Não tem problema. Nós não vamos vender para todo mundo. Nós vamos vender só para esse aqui, ó. É o cara que vai usar todo dia, todo fim de semana, toda hora. Que não quer se locomover, em outra cidade. Vocês entendem como é que é a construção de uma narrativa, o mapa de deslocamento, o comparativo com produtos similares da mesma natureza. E isso aqui, no dia a dia, está fazendo toda a diferença no resultado. Então, entender o perfil dele, se ele quer náutica, se ele quer praia, se ele quer pescar em alto mar, se ele quer subir morro, tudo isso influencia. E eu deixo a parte técnica por último, que é a parte chata. Aí a gente começa, terreno tem 1.000 metros. Como é que o cliente vai entender que é 1.000 metros, gente?
350 metros, não sabe o que é. Não adianta se insistir, não sabe. E aí a gente arrumou uma solução. Depois, se vocês quiserem, a gente passa essas imagens para você. Como é que ele sabe um terreno de 650 metros? Pensa. Geralmente o atendimento começa pelo homem. Aí quando chega na mulher, o homem fala assim, não, 650 metros de terreno. Ela, hã? De 1.200 então. Entende como é que eu não posso pensar com a cabeça de corretor, eu não posso pensar com a cabeça de incorporador, eu tenho que pensar com a cabeça do cliente. Por isso que eu fiz uma cacetada de atendimento, de vez em quando eu faço um, só para pegar o que eles estão pensando. Não fica mais fácil? Que essa casa, um terreno de 200 metros que ela ocupa, um terreno de 500 ela ocupa isso, um de 1.000 ela ocupa isso. Aí o cliente começa a perceber o tanto que sobra para ele. Olha o carro aqui, ó. Por que tem um carro aqui, 2 carros? Porque precisa de uma referência de tamanho, não apenas a casa. Então agora vocês vão usar essa imagem para tudo, não só para vivendas, não só para bom urbanizador. Agora você manda para o cliente, ó, uma casa de 100 metros, um terreno de 1.000, olha quanto sobra de terreno. Ah, mas de 500 tá bom. Tá bom, então vende de 500. No vivendas é 1.000. Olha aqui só como é que dá para fazer. O que dá para fazer? Agora compara. Esse recurso, por isso que a gente tem que estar muito alinhado com o time de comunicação, com a agência, porque esse recurso, ele é visual e é a forma como o cliente entende. Senão, por causa de uma falta de uma imagem dessa aqui, a gente perde o negócio. O cara vai calcular 1.000, mas 1.000 é muito grande. Às vezes não é. Ela não tem noção. Rubiano, você vai me interrompendo aqui. Depois a gente, se vocês quiserem. E os novos empreendimentos? Belge, sobe aí. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a cada um de vocês pela presença. Também agradecer pelo trabalho que vocês estão aí junto com a gente contribuindo nesse tempo, né, no Vivendas, desde o lançamento da marca da Boa Urbanizadora. Só reforçando, né, antes da Boa Urbanizadora colocar a sua marca no mercado, eu estive presente em outros grupos, né, fazendo alguns outros loteamentos. E com o passar do tempo, eu conheço o Passarinho há muito tempo, né, muitos anos, sempre admirei muito o trabalho dele e observando tudo que ele vinha fazendo no mercado. E... Hoje, né? Hoje. Não, faz tempo. Não, hoje você admira, mas antes queria me matar. Sim, sim. Já vou explicar por que eu admiro, né? Falar da publicidade. Junto com isso, lógico, tem, além do trabalho de todos vocês aí que efetivam tudo aquilo que a gente constrói, o trabalho da Orbeon aí, o Giovanni, o Leandro da Costa Fizinos, toda a nossa parte comercial, toda a parte administrativa. Então, antes disso, de conversar, eu tive uma oportunidade em um loteamento que eu estava desenvolvendo junto com outro grupo aí de chamar o Passarinho. A gente foi até lá, conversou um pouco. E desde então eu comecei a ter muita atenção na necessidade das mudanças aí na parte comercial, nessas atitudes, publicidade, todo esse envolvimento. Quando a gente traz aí vários outros tipos de produto, né? Se vocês, antes de desenvolver esses produtos da Bom aqui, que eu vou falar um pouquinho, bem breve, eu tive a oportunidade de participar aí em outros grupos de desenvolvimento de 2 milhões de metros quadrados, né, que a gente entregou. E hoje a gente tem aí aqui 1.800.000 metros aí em desenvolvimento. Hoje a gente tem o Vivendas, que só ele já dão em torno de 400.000 metros. Depois disso a gente vai estar lançando aqui, né, vocês sabem, aqui é o Alfa Terras 2, atrás a gente tem uma área, o próximo lançamento, a gente já está passando, ontem estava discutindo sobre isso, acho que vai estar falando um pouquinho disso também, sobre o processo da curadoria, de tudo isso que o Passarinho faz muito bem, que é o desenvolvimento, né, é o primeiro que ele participa do desenvolvimento do produto e traz todos vocês aí para a mesa para também estar participando. Aqui a gente tem um outro produto aqui que também provavelmente saia ainda. Esse aqui a gente acredita que ele já lance aí nesse primeiro semestre,
estamos bem avançados em todas as licenças, em tudo, então a gente está terminando de desenvolver alguns detalhes. E aqui na BR-369 a gente tem um loteamento aberto também, todo voltado para a natureza, é um bairro planejado, com muita coisa legal que a gente está desenvolvendo. A gente tem uma novidade grande aqui, que é a expectativa do mercado, né? Que é do Tropical. A gente tem uma bela novidade para ele, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho e trazendo vocês todos também para chancelar tudo isso que a gente está criando. Uma novidade bem legal, né? Não é rua passando no meio, para ficar tranquilo. E depois disso a gente tem aqui, né? Outra área aqui, que também é na 369, que também já é a parte de mais ou menos nas mesmas características do Vivendas, mas nada a gente vai estar fazendo igual, tudo a gente vai estar criando, inovando, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer, existem vários outros produtos sendo desenvolvidos, né, sendo validados. A gente também está com uma área em Medianeira, Marechal, Foz, no Paraguai a gente está agindo também bem forte lá. Então a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença, pela contribuição. Muitos passaram o ano todo de 2025, muitos ativos com a nossa parte comercial, e a gente teve um entendimento muito grande assim, do perfil do cliente do Vivendas. Vou falar mais um pouquinho de Vivendas para finalizar. Então, a gente costuma dizer, Passarinho falou um monte de coisa, eu vou resumir. Leve seu cliente para tomar um café no Vivendas e coloque na mesa desse pessoal aí, que com certeza tudo que vocês contribuíram, somaram, isso tudo está sendo utilizado, está sendo bem aproveitado para contribuir com todos aí para o fechamento das negociações. Agradecer a todos a presença, desejar um excelente ano de muita saúde e excelentes negócios a todos aí. Obrigado, bom dia. Oi. Então vamos lá. Sabe que a pesquisa de mercado também não apontaria esse produto que eu vou mostrar para vocês, que a gente começou a desenvolver, começamos as conversas algumas semanas atrás. E jamais apareceria isso numa pesquisa, igual o caso de campo. Mas, deixa eu ver o que tem aqui que eu esqueci de usar. 2, né? Deixa eu ver aqui. Boa. Hoje, nós temos um empreendimento, vamos classificar ele. Eu gosto muito do mercado imobiliário quando eu comparo com o mercado automotivo, que é exatamente a mesma coisa. Né, Diego? O Vivendas hoje, ele é um condomínio para média e alta renda. Ele não é uma altíssima renda, ele, embora o altíssima pode comprar. Mas aqui mostrou que tem uma baita demanda para casa de campo. A gente só precisa conectar mais gente, tá? É o trabalho de vocês aí, conectar, estimular. E aí a gente olhando, muitos clientes que foram lá se apaixonaram. Querendo um Vivendas, mas talvez um vivendinha, não um vivendão, onde o bolso alcança. E aí, o que a gente fez? Nós não temos uma linha de produtos de entrada, a gente só tem um produto intermediário. 800, 900 mil no terreno, mais 1 milhão na casa, é aquele 1.800.000 que eu coloquei lá, 2 milhões. Vocês concordam que todo mundo pode pagar os 2 milhões para fazer isso daí, né? Para usar como lazer. Então, a gente está olhando para um outro público, um público de entrada. Você já ouviu falar disso aqui? Chalés? Alguma pesquisa apontaria demanda para isso? Então tá. Vamos falar disso aqui primeiro, depois a gente fala do outro. Inédito. É ruim ficar fazendo o que todo mundo faz, porque senão vira commodity. Ainda mais se você não está bem posicionado ainda. Vamos lá. Existe um interesse legítimo no estilo de vida, de lazer, de refúgio, de sair do apartamento. Esse nicho de sair do apartamento vale ouro. Porque o cara não quer sair do apartamento. Mas ele também não quer pisar na grama. E às vezes muitos não querem andar 80, 100 quilômetros ou 1.000. Você não percebe que é um baita público isso daí?
Só que a gente teve que trabalhar um ano, usar os 2,5 milhões da Paloma ali para descobrir. Então, esse estilo de vida, a gente descobriu que existe demanda, mas não tem oferta desse produto. Então, o que a gente vai fazer? Um produto para atender demanda. É óbvio. O esforço é muito menor. Aí, o Vivendas que ativou essa demanda do público que tem menor poder de aquisição ou não quer investir tanto. Beleza. Produto baseado em demanda real, então não é, vamos ver o que dá. Ele vai dar. Mesmo conceito de Vivendas do Bosque, porque é linha de produtos, lembra? Pedra, água, madeira, natureza, árvores, ninho de pássaros. Esse aqui é uma referência que eu busquei, tá? Não, isso aqui é uma referência, não é isso daqui. Isso aqui é em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Cadê o Éder Gaúcho? Em Xangri-Lá tem esse condomínio cheio de água na frente das casas, bem bacana. Ele é todo assim, então a gente pode fazer igual fizemos em Dubai, né, Bel? Você está com dinheiro, então vamos fazer igual fizemos em Dubai. É um terreno pequeno, é um condomínio pequeno, não é um condomínio grande. Isso aqui é referência, a gente vai pesquisando. Colocamos na inteligência artificial para ver como ficaria um condomínio desse aqui. Aí deu uma ideia bacana. Tudo estudo de viabilidade. Legal, né? Você sai da casa, já tem uma aguinha na frente. O Leandro já está pirando ali. Opa, mas é chalé. Chalézinho. Eu quero só passar um dia, dormir lá, voltar no outro dia, voltar para o apartamento. Mas eu não quero gastar 2 milhões de reais. Quero gastar 300 mil. Eu moro num apartamento de 1 milhão. Mas, em vez de eu comprar outro apartamento de 1,5 milhões, só para pisar na grama ou montar com uma casa, talvez eu tenha meu condomínio de chalés. E aqui ele tem um modelinho, uma piscininha na frente. Esse outro aqui já traz uma área gourmet do lado. Aí vai inventando. Há quanto tempo do centro? O Rubião ontem me falou de uma área longe, né? 8 minutos. Já vem a planta. E se a pessoa comprasse o terreno já com o chalé pronto? Fica mais fácil para quem está comprando. Então, gente, olha aí, ó. São vários modelos, tá? Tem uma referência da internet, não existe nem desenho desse condomínio ainda. Nós vamos começar a fazer agora, mas eu já estou compartilhando com vocês que isso vai existir. E vai ter aquele público que, em vez de comprar uma chacrinha sem documento de 200, 300 mil, ele compra um terreno dentro de um condomínio de chalés com toda a infraestrutura. Que a chacrinha ele quer passar o fim de semana só. Né, Lúcia? Tá fácil daí. Olha aí que charme. Dá para a sogra ir dormir lá também. E aí pode ser morro, pode ser plano, tem que ter água. Sem água não dá. Porque o DNA da marca pede água. Olha aí, ó. Pode ser assim também. Vocês concordam? 250, 300 mil venderia fácil isso aqui? Olha aí, ó. Tem mais simplinho, outro mais investidinho um pouquinho. Outro vai querer 2, um para cada filho. Vai comprar para investir. Ah, vou pôr o Airbnb. Nem chegamos a falar disso ainda. Talvez não. Talvez não seja essa a vocação, né? Porque a nossa vocação não é imóveis para vocação. Pode ser que saia uma linha de produtos dessa. Mas vocês concordam que o cara que mora no apartamento, sábado à tarde, dá para dar uma escapadinha lá, se tiver um laguinho para pescar, levar as crianças a andar de bicicleta. É o mesmo conceito do Vivendas do Bosque. Só que uma versão de entrada, pronta para usar. Olha aí, ó. Dá para fazer de todo jeito. Na hora de comprar o terreno, o cliente vai escolher o terreno, vai escolher o chalé. Ah, eu gostei dessa opção. Como é que você deu o nome, não? Chalé do Sol? Chalé do Sol, chalé da água, chalé da pedra, chalé de qualquer coisa. Eu quero esse aqui nesse terreno. Muda um pouquinho, né? Aí, gente, o que eu já estou pensando em passar para o arquiteto, né, o briefing? Vamos pôr bastante areia. Um quiosque na areia, descalço, fim de semana. Areia das crianças jogando areia um no olho do outro. Mas é vida. Olha, ó, tudo natural, pedra, madeira.
água. Vê como é que a identidade vai fazendo sentido, né? Um quiosque, esse aqui já está muito moderninho. Mas é raiz mesmo. Os caras saem daqui para pescar, moram num apartamento de 5 suítes, com Lamborghini na garagem e vai matar pedra na beira de um rio pescar. Porque eles querem se conectar com a natureza. É biológico esse sentimento. Chácara de 200 mil ou um chalé num condomínio fechado? Gostou, Edu? Gostou? Existe esse produto em Cascavel? Parece que não temos concorrência. Parece que só tem esse. Acho que vai vir rápido, né? Parcelamento leve, 50 meses, 36, aí é o bolso do Bélgica que manda. Então, gente, isso aqui é uma das coisas que a gente está trabalhando, a gente começou a trabalhar esse ano aqui. Tem uma aprovação de vocês ou não? Então, tá bom. Então vamos para o segundo. Então temos esse daqui, agora esse daqui, que o Bélgica falou antes. Opa. Continua a linha de vendas, né? O mercado automotivo é assim, ó. Tem a linha hatch, a linha sedã, a linha SUV e a linha picape. A boa organizadora vai ter a linha vivendas, a linha não sei o que ainda e outra linha não sei o que ainda. São linhas, pode ser uma linha de verticais. Só para antes de entrar nisso aqui, eu falei de vocação e esqueci de falar um negócio. A vocação do Vivendas é lazer, segunda moradia, natureza. Vocação do Colinas Golf. Alguém arrisca? Esporte. 5, 6 quadras de tênis, pista de caminhada, squash, tudo. Até campo de golfe tem. Piscina semiolímpica. A vocação é esporte. Gosto de esporte, é lá. Gosto de natureza, é aqui. Qual outro que tem uma vocação de resort? Tem tudo lá. Não precisa fazer nada em casa. Vitality. Entende como vocês vão posicionando o produto de acordo com o que o cliente vai entender? Cara, você gosta de esporte, é o golfe. O Vivendas até tem esporte, mas você quer praticar tudo é lá. Quer se conectar com a natureza? Chega lá na chacrinha, vê o... Como é que é aquele cavalo pequenininho? Pônei. Quer ver o pôneizinho? Tá lá. Então, só para reforçar a questão de vocação de produto, tá? Cadê o... Vamos chamar o Leandro aqui primeiro. Leandro, só vem. Para quem não conhece, o Leandro é do escritório Costa Fizinos de Foz do Iguaçu, que teve a grande felicidade de dar muito certo aqui com a Boa Organizadora. Ele que é o responsável pelo primeiro projeto, que é o Vivendas do Bosque, e agora está em todos, né, meu? Seja bem-vindo. Uma fala, pessoal. Obrigado, Passarinho. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o Bélgica mais uma vez, né, toda a equipe aí da Bom, para a gente poder falar um pouquinho dos produtos que nós estamos trabalhando juntamente com a Bom. A Costa Fizinos, a gente tem trabalhado nos nossos projetos, nos nossos produtos que a gente acaba desenvolvendo em parceria com os nossos contratantes, uma arquitetura com estratégia, né, uma arquitetura com alma. E essa alma é o resumo de tudo isso que o Passarinho já trouxe para vocês aqui. Eu não precisava nem falar nada. Eu acho que o Passarinho ele já resumiu, já colocou muito bem aqui tudo que a gente traz na arquitetura, que é o produto, né, final. É aquilo que vocês conseguem apresentar ou trazer ao sonho, ao sentimento do cliente. E dentro dessa arquitetura, dessa alma que a gente traz em todos os nossos projetos, a gente trabalha com os sentidos das pessoas, né? Vocês que oferecem um produto, né? Dos clientes que estão buscando um produto. E quais são esses sentidos, né? Nós somos seres sensoriais. Todo mundo percebe os ambientes de uma maneira, né? Nós estamos num auditório, aqui tem um trabalho de acústica, tem um trabalho de iluminação, não tem um trabalho visual, talvez estético, muito chamativo, para não dispersar a atenção de vocês. Então, tudo tem um sentido,
né? E cada um percebe os ambientes de formas diferentes. Uns são mais visuais, os outros são auditivos, outros, né, pelo olfato, pelo paladar. E é assim que a gente acaba envolvendo as pessoas dentro da nossa arquitetura, ou da arquitetura com estratégia, que é o que a gente desenvolve. Né? A essência dos projetos da BOM, né, com os materiais, que são pedra, né, a madeira, a água, o verde, as árvores, é isso que é a essência ou a alma dos projetos da Costa Fisino junto com a BOM. Né? E aqui não vai ser diferente, esses produtos que o Passarinho já anunciou aqui, né, a gente vai trabalhar ou está trabalhando com esse mesmo conceito, né, que é neuroarquitetura. Quando eu falo em sentidos, né, a gente está aplicando neuroarquitetura. E vocês, enquanto ofertantes desse produto, devem, né, trabalhar esses sentidos também com os clientes, né, enfatizar isso para eles quando vocês visualizam uma imagem do projeto ou quando vocês levam o cliente lá no Vivendas do Bosque. Isso é o essencial, porque lá ele sente realmente, né, ele sente o que é aquele espaço e o que ele pode fazer, né, através dos terrenos ou das áreas que estão lá disponíveis para ele. Então, eu acho que isso é o fundamento. Então, basicamente isso, Passarinho, né? Eu quero agradecer vocês, né? A gente está sempre à disposição e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com os novos produtos, né, que a BOM vai apresentar aí logo para todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu. Ô, Giovanni, pula para cá. Jorge, quer falar alguma coisa desse aqui? Não? Giovanni? Aí tem tudo isso, tem água, tem pedra, tem árvores naturais, inclusive. Não tem árvore que não é natural, né? Tem a nativa. Tem horta também, que o Belge é o destruidor das hortas da cidade. Vai lá no meio, transformando as hortas em condomínios. Então, esse empreendimento, quando a gente começou a prospectar essa área, a gente chega na área, é uma horta, um sítio, e você tem que enxergar além do que você está vendo ali. Então, quando você chega num sítio, que nesse caso aqui era uma indústria de hortaliças, é natural que esteja bagunçado. A gente olha com o olhar do mercado imobiliário como transformar isso em um produto. Como o Passarinho falou, você vem numa linha de natureza. Então, árvores, água, muitas vezes isso não conversava com o empreendimento imobiliário, porque o empreendedor olhava e falava, não, aqui não dá para fazer nada, não dá para tirar essas árvores, não dá para drenar esse banhado, esse lago aqui, ele não serve para o empreendimento. E quando você trouxe o Vivendas do Bosque, que a gente conseguiu aproveitar aquela grande extensão do bosque dentro do condomínio, então são 50 mil metros, você percebe que o cliente começa a dar valor para esses ativos naturais, você começa a enxergar uma área dessa com outros olhos. Então, essa é uma área que está posicionada junto aos Terras Alfas, ali, uma nova região da cidade que foi inclusa no perímetro em 2019. É uma região fantástica, mas ela está lotada daquele empreendimento, Terras Alfas. Então, você olha aquilo por cima do satélite, é um empreendimento árido, não tem árvores, é uma coisa que não conversa com as novas tendências, né? E o Vivendinhas, como a gente apelidou ele ali, ele tem tudo que a gente quer em relação à natureza, né? Então, ele tem um lago aí de 5 mil metros quadrados, um lago natural, que é lindo. Ele já tem um bosque em volta do lago, que a gente vai capitalizar toda aquela natureza para as áreas comuns. E ele também tem um grande bosque, que é um bosque aí de mais ou menos 20 mil metros quadrados, que no passado foi uma plantação de arroz, e hoje a gente vai... Pode ser. E hoje a gente vai usar esse bosque também para fazer a trilha, que é uma característica do Vivendas. Essa imagem aqui é uma imagem de implantação. Tecnicamente, a gente usa isso como um estudo de massa. Então, o que é esse estudo? A gente verificar no local se aquela estrutura ela cabe ali. Então, a gente locou as estruturas em campo, fez sondagem,
Não significa que o projeto vai ser necessariamente esse, mas essa é uma implantação do que a gente vai usar. Maria, se puder voltar na tela anterior. Então, esse empreendimento ele vai estar conversando com esse espaço. Então, a gente vai aproveitar ele no meio dessa natureza e, evidentemente, que daí o Leandro vai dar o show dele, assim como deu lá no Vivendas, né? Mas a ideia é que todas as edificações elas tragam esse apelo de conversa com a natureza, né? Oi? Tem um mapa completo? Vamos mostrar então. O mapa completo é o partido urbanístico aí do empreendimento, né? Então isso já está mais ou menos definido, já está em processo de licenciamento. Então é um empreendimento aí que ele tem a característica de ser um empreendimento compacto, com poucas... Vocês estão tirando foto, mas esse não é o projeto final. Tá longe de ser o projeto final isso aqui, tá? Ainda tem coisa para alterar, mas para ter uma referência, ok. Então esse é o partido urbanístico que ele já iniciou o processo de licenciamento, né? Para quem não sabe, o empreendimento desse daqui vai até para Brasília, em licenciamento do IFAM, então a gente está vencendo a burocracia aí. Mas ele tem uma característica de muito apelo natural e ser um empreendimento compacto. A gente se preocupa com a superlotação, né? Então, se você pega um empreendimento desse com 170 a 200 unidades, ele tem o mesmo tamanho de área comum com o Alphaville da vida, do Terras Alfa, que tem 600 unidades, 550. Então, é um produto bem pensado para quem vai morar depois. Porque não adianta você entregar o empreendimento, daqui a pouco o teu cliente está falando mal do teu condomínio, ele já comprou, já está morando, e a marca acaba ficando com esse selo, né? Então, o objetivo aqui é construir produtos para quem vai morar, ter essa percepção que vai ser sempre um empreendimento que vai estar se valorizando em relação ao tempo, né? Então, desse produto é isso, né? O passarinho sempre em cima da gente aí na curadoria, pressionando, mas a burocracia muitas vezes ela atrapalha e algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho, mas a ideia aqui é trazer segurança. Então, para os compradores, ter um empreendimento 100% licenciado, com regime de incorporação e tudo mais. Livre e espontânea pressão. Obrigado, Giovanni. Valeu, gente. Diferente do condomínio de chalés, esse aqui a gente deu o nome agora de manhã. Vivendas do Lago. Eu coloquei provisoriamente o nome, eu deixo esse nome. Então aqui vai ser o Vivendas do Lago, tá? Então, Perga Fag e tal, Terras Alfa. Como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente parte daqui agora? A gente já começa a atender vocês com o cliente. Lembra que a gente precisa ouvir do cliente, né? Como o projeto está em desenvolvimento, vocês estão tendo uma previsibilidade do lançamento, já pode trazer ele para a reunião. Vai ter um lançamento da Born Urbanizadora ainda no primeiro semestre. Vamos lá te dar informação em primeira mão. Muito do que o cliente vai falar é o que vai ser usado na narrativa de venda. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o JL Tower, né? Muito da campanha, das narrativas foram construídas com as palavras dos clientes. Esse prédio é parecido com aquele de Singapura. Vai em Singapura para o outdoor. Em Nova York tem um prédio. Vai em Nova York para o outdoor. Tudo isso a gente usa de insumo para depois vender. Aqui é a mesma coisa. Então pode já trazer para o Rubiano. O cliente meu que é natureza, ele não conseguiu comprar o Vivendas, é para morar aqui, a vocação é a primeira moradia em natureza. Então, cara, já quero falar com você já para entender como é que é e já vamos abrir uma lista aí de nomes. Diego, eu vou abrir no final, só para não perder a sequência aqui. Então, você já traz o cliente para a mesa, a gente já escuta dele o que ele vai querer sentir falta, jogamos com o Leandro para melhorar o desenvolvimento do projeto, tiramos todas as objeções, colocamos eles no mercado e a venda e vender rapidão. Terrenos, tamanho, não está decidindo, mas vai ser mais de 200, mínimo 200, eu acredito, né, Giovanni? Cadê? 200 metros. Então é um terreno acessível, com a natureza, o mesmo conceito que vivemos no bosque. Show? Dúvidas com ele, tá bem. E falando com ele, Rubiano,
A gente passou um ano aí muito próspero, né? 2025 foi um ano sensacional em termos de resultado. Por quê? Aprendemos a contar história. Pessoal, esse momento, a gente, só para recapitular, nos últimos 3 meses do ano, a gente fez uma campanha. Na verdade, foi até engraçado. Eu estava com a live do lançamento do iPhone aberta, acho que é setembro que lança, né? Todo ano, no mês de setembro. E esse rapaz chegou na minha sala, eu estava assistindo, eu falei, ó, passarinho, lançou um iPhone da Bom Urbanizadora. Aí ele olhou para mim, então deu certo, vamos dar iPhone laranja para os corretores que venderem. Foi assim que nasceu essa campanha. E a gente decidiu fazer essa campanha para reconhecer, né, os corretores que trabalharam nossos produtos nesses últimos 3 meses. E agora a gente vai premiar, entregar alguns iPhones dos corretores que venderam no mês de dezembro. E antes de eu entregar, eu queria deixar uma palavrinha que eu assisti um vídeo de um rapaz chamado John Maxwell, e ele fala assim: o dia do reconhecimento do sucesso não é o dia do sucesso. O dia que os corretores vão subir aqui nesse palco não é o dia do sucesso. O sucesso dele foi o dia que ele ligou para o cliente e o cliente não atendeu. Foi o dia que ele visitou e o cliente não recebeu. Foi o dia que ele não queria trabalhar, mas ele foi lá e trabalhou. Foi o dia que ele não estava com a melhor roupa e ele decidiu trabalhar e fazer a parte dele. Esses são os dias do sucesso. Hoje, ele vai subir aqui nesse palco para pegar o reconhecimento dele, porque hoje é o dia do reconhecimento do sucesso. Mas hoje não é o dia do sucesso. Então, eu profundamente agradeço e parabenizo você, corretor, que conseguiu, que fez, que lutou. E hoje você vai receber essa singela bonificação. Passa aí, Maverick. Esses quadros são os ganhadores dos iPhones. Eu convido vocês a subir aqui no palco. Parabéns a cada um de vocês. Gabriela Fogaça, João, o Léo está viajando, Bélgio, sobe aqui para você entregar. A Paloma também. Não quer, Paloma? Os corretores só falando Ferrari. Cadê o Ferrari? Muito obrigado a todos. Falar um pouquinho dos números, né? A gente... Obrigado. A gente, nesse ano, né? A gente está aí... Começou em agosto de 24, ali, o pré-lançamento, alguma coisa nesse sentido. No último ano, a gente pagou em comissão aproximadamente R$2.400.000. Isso nos deixa muito felizes, né? Entender assim que todo mundo prospera, todo mundo consegue alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos. A gente falou do desenvolvimento, do quanto a gente tem de trabalho ainda pela frente, e com certeza todo mundo aqui é locomotiva, né? A gente puxa muitos vagões aí, cada um com os seus. O mercado imobiliário, a cidade de Cascavel é maravilhosa. Nós estamos, há muitos anos eu venho estudando e pensando no mercado, nessas mudanças, no lançamento da marca. A gente tem visitado muitos lugares, né, fora do Brasil, aqui mesmo. A última viagem que a gente fez agora foi para Goiânia, um lugar maravilhoso, todo com vocação de verde, todo com vocação de água. A gente vê um movimento muito grande fora do Brasil e até mesmo aqui dentro relacionado à questão do verde, da natureza e o porquê os estudos, isso é ciência, aponta a qualidade de vida. Então vai muito além do que o passarinho falou ali, erguer um prédio e ganhar dinheiro, fazer um loteamento e ganhar dinheiro. Lógico, não vamos ser demagogo aqui, todo mundo precisa dele, mas a gente acredita que espiritualmente, quando a gente realmente está bem envolvido, bem engajado, construindo projetos aí
que vão levar uma vida toda, né? A gente tem muitas áreas muito grandes que a gente está prospectando, projeto de 20, 30 anos que estão em desenvolvimento, em negociações, além do que a gente apresentou aqui. Então a gente pede que Deus nos abençoe, agradecer a minha família, a cada um de vocês e a cada um aqui que participou nesse momento, está sendo reconhecido com uma singela homenagem, né? E dizer que no próximo encontro que a gente vai ter breve, provavelmente já no próximo mês, a gente vai estar com uma novidade bem legal que está sendo desenvolvida para continuar reconhecendo o trabalho de cada um de vocês aí. Então, não sei se foi falado também sobre essa questão aqui da feira, né, Rubiano? Como que vai ser? Já falou? Fale já. Pessoal, para a feira, a gente vai ter uma campanha bem legal também de vendas. A gente vai estar lá expondo Vivendas e a gente vai fazer esses atendimentos com seus clientes que querem já falar daquele próximo empreendimento também. E com relação à campanha de venda, reconhecimento, a gente continua com o iPhone, tá? Para as vendas da feira, e a gente vai colar uma surpresinha aí para vocês, para os corretores que venderem a imobiliária, tá? E para o cliente que comprar, o cliente que fizer aquisição lá na feira, ele vai ganhar 3 diárias no final de semana completo lá no nosso Iguaçu Gran Resort na Argentina. Por quê? Porque foi de lá, pessoal, a gente acaba que não comenta, mas a maioria aqui já sabe, que foi de lá que nasceu Vivendas. Foi daquele empreendimento, daquele hotel, daquele resort que nasceu Vivendas. Então a gente vai levar alguns clientes lá para eles experimentarem, para eles entenderem a essência dos nossos empreendimentos. Beleza? Então, agora vamos fazer as entregas e mais uma vez, parabéns a cada um de vocês. Mavi, eu vou querer que cada um dê uma palavrinha depois, mas vamos lá. Vamos lá, o fotógrafo aqui ajudar nós, o vídeo. Vamos começar pelas damas. Pelas damas. Vamos lá, pessoal, uma salva de palmas para cada corretor aqui. Isso aí, cabeludo. Parabéns. Eu queria que cada um desse uma palavrinha, um minutinho, falasse um pouquinho como foi a experiência desse trabalho e se tem alguma mensagem para os colegas aí. Primeiro, Ferrado. Então, meu bom dia a todos. Eu sou Itamar, sou do Céu Azul, trabalho com a Ampla. É um momento único para mim, trabalhar no mercado grande igual Cascavel, cidade pequena é muito diferente. Conhecendo os clientes de lá, conhecendo o Rubiano, conhecendo os empreendimentos, descolou uma ideia de talvez começar a levar para Céu Azul, cidade pequena, os empreendimentos de Cascavel. Então, comecei a trabalhar com um cliente pequeno, tinha imóvel lá, vai daqui, ajusta dali, levamos aí um mês, acho, né, Rubiano? Ajustamos certinho e acabamos fechando o negócio. Então, assim, não desista. Chegou lá na metade do caminho, o cliente tinha esfriado o negócio. Aí ajustamos uns pontos, fechamos, perdemos, ganhamos e temos aí. E obrigado pela oportunidade e vamos para cima. Bom dia. Acho que, primeiro de tudo, né, Rubiano, foi uma conversa nossa, né, que fazia tempo que a gente não conversava, e aí eu sempre falo que os negócios, eles sempre surgem das conversas, né. E eu aí acabei lembrando, né, da minha prima, que estava em busca de uma casa maior, que tem bastante filhos, pensei já no Vivendas, e ela também gosta dessa questão da essência da casa, que foi algo que conquistou muito, questão da natureza, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente voltar a ter a liberdade de poder brincar com as crianças na rua, fazer aquilo que a gente sempre fazia, que eu pelo menos brincava na rua, né? E acho que foi aí que a gente conquistou e foi
um atendimento maravilhoso, né, Rubião? Eu agradeço, Belge, Rubião, são meus vizinhos, né, e muito obrigada. É um condomínio maravilhoso. A ideia de vender o Vivendas começou na conversa com o Will, eu tenho que agradecer ele, que faz parte dessa conquista também, e do Rubião, que estava no escritório, e me apresentaram algo mais voltado para assim, a opção para investimento. Então, surgiu a ideia desse cliente. E apresentando para o cliente, né, as condições de pagamento, a ideia do negócio, a gente organizou um café para eles, trouxe a família juntos, né, para o empreendimento, e acabou gostando. Foi tão bom a ideia que ele não vai, né? A ideia não é vender investimento, a ideia é morar lá no condomínio também. Então, começou assim, uma ideia de investimento que vai virar uma ideia de moradia. É isso, agradecer a vocês, Wilma, por perguntar. Nós fizemos alguns negócios e vou falar que tem 3 públicos do Vivendas. O investidor, o que quer casa de campo com minoria no final, porque a maioria vai lá e fala, não, vou acabar morando aqui. Quero agradecer toda a BOM por sempre estar ali disposta, a Bihara também, como diria o Belge, estão sempre dispostos a nos ajudar. Esse aqui em específico é o do Léo, que está viajando. E eu também quero fazer um elogio e um agradecimento público à Ampla Imobiliária, ao Paulo Gestor, porque, e a BOM, que aqui mostrou sempre a seriedade deles. Tivemos uma situação com o cliente, então foi realizada uma venda em parceria com a Ampla, e eles sempre foram muito sérios e transparentes com a gente. E aí, pessoal, eu quero fazer mais um reconhecimento nesse momento. Sim, ficar à vontade nessas cadeiras. Pessoal, obrigado a vocês. Daqui a pouquinho o Rubião vai falar das negociações, né? Só para fechar, daí tá acabando, tá? Tá acabando já, pessoal. Pessoal, no ano 2025, nós trabalhamos bastante, né, Belge? Você achou que trabalhou bastante? Não. Você não. Ele trabalhou mais do que eu, pessoal. Eu garanto. E aí, tivemos bastante gente vendeu o nosso produto, algumas imobiliárias fizeram negócio, só que 2 se destacaram no trabalho. 2 vestiram a nossa camisa e decidiram, não, eu vou tirar esse avião do chão com vocês e vou fazer acontecer. Então, eu queria trazer aqui um reconhecimento em público para os campeões de venda como imobiliária do Vivendas do Bosque do ano de 2025. Em primeiro lugar, a imobiliária Trinitar e, em segundo lugar, Inova. Subam ao palco, senhores. Fernando, Rodrigo e Fran Navarro. Vocês. E pessoal, mais uma vez eu deixo um reconhecimento, a minha honra, a minha gratidão a essa equipe, a todos vocês, mas em especial a essas equipes aqui, porque realmente se destacaram e fizeram acontecer. Eu até lembro do dia que o Fernando chegou e falou assim para mim, Rubião, mas a moça veio aqui, eu não vibrei, não entendi. E no final da nossa reunião ele falou, cara, acho que era outro produto mesmo, porque não era esse aqui. Então, pessoal, eu deixo eles aqui como exemplo, mas realmente foi um trabalho duro, foi um trabalho de dedicação de todos nós, e agora eu quero uma palavrinha de vocês aí sobre essa parceria que a gente construiu.
deixar para Franca nessa. Eu já falei, mas vou agradecer novamente, né? Paloma também às vezes me socorre por lá, por todas as experiências, e 2026 está começando ainda. Vamos lá. Surpresa aí, né, pô? Nem para avisar, né? Para se preparar. Mas, enfim, eu acho que na hora. Na realidade, a gente tem bastante agradecimento, né? Mas, primeiro de tudo, acho que a gente tem que agradecer a Deus por nos proporcionar saúde, né, diariamente, e a gente conseguir estar colocando em prática as ideias, né, que a gente tem todos os dias. Em segundo lugar, eu quero agradecer aqui aos meus sócios, o Francisco, o Roni, e a nossa equipe, que sem o apoio mútuo de todos, aí nós não teríamos o sucesso que foi o ano de 2025. Né? A gente vê que o mercado imobiliário é um desafio diário, sem parcerias e boas pessoas aos nossos lados, como o Rubian e o Beljo sempre traz para nós, tratamento diferente para os diferenciados, como é que é? Os diferentes. Então, eu acho que se todo dia a gente levantar e procurar fazer algo diferente, eu acho que com certeza a gente vai ter um bom resultado e sempre, né, se apoiando e se aproximando das pessoas que querem o mesmo propósito que a gente. Então, fica aí uma dica, eu acho que se todo mundo levar isso para si, com certeza o resultado ele vai chegar. Eu vou entrar na parte específica do Vivendas, tá bom? Que exatamente é uma construção diária de entendimento, e eu falo que não é simplesmente sobre o produto, mas em si o que o cliente visualiza, como que é a comunicação, como que é o desejo. A Fran muito bem falou, a gente enxerga muito claro que o Vivendas, falando desse produto, ele não é somente para um público específico, para moradia, não é desmistificando o que o passarinho falou de segunda moradia, mas é de entendimento de qual que é o jeito de moradia, qual que é o jeito de investimento que o cliente, que gera o desejo de adquirir o Vivendas. Eu enxergo, a gente usa muito essa linguagem, da questão do investimento, da questão de fases da família. É para o público novo, é para o público, peraí, então é muita família, é grande, mas é para o casal novo que está começando a construir sua família, que almeja ter a família dentro do Vivendas. É para quem tem filhos e é para quem tem netos também. Então a gente enxerga que tem a assertividade de pegar todas as fases boas da vida de uma pessoa. Então é isso que a gente vê, que é a linguagem do que a gente apresenta de vendas. E sim, daí claro que tem a assertividade de toda a comunicação a partir do momento que a gente entende qual que é o desejo da pessoa, da família. Sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque nós não imaginávamos esse reconhecimento, mas é um reconhecimento que a gente tem que entregar primeiramente a Deus, que é o nosso pilar principal na imobiliária. E agradecer a Bom, né, por toda essa parceria, sem sombra de dúvidas. Em 2025 nós colocamos a Bom como um dos principais parceiros nossos. 2026 novamente isso vai se repetir. Já está o planejamento de 2026 desenhado, inclusive, e tenho certeza que todos aqui assistindo novamente a apresentação do passarinho do Rubian deu vontade de morar em Vivendas, e essa é a sensação que a gente quer transmitir para o cliente. Então, sem sombra de dúvidas, 2026 vai ser um ano de ainda mais conquista, mais crescimento e evolução. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Eu estou surpresa que eu não estava preparada, mas esse prêmio aqui não é meu, do Léo e do Antônio, é da equipe que vestiu a camisa com a gente no Vivendas. Parabéns para vocês, vocês são fodas. Da minha última falinha aqui, agradecer vocês todos, né? Agradecer a todos os corretores, dizer que a gente está aumentando os investimentos na nossa parte comercial, que a gente quer deixar aqui aberto a todos que tiveram alguma experiência que de repente pode ser melhorada
dentro da nossa empresa. A gente está totalmente aberto para que vocês tragam essas experiências, como a gente pode melhorar, se está sendo célere o processo de resposta. A gente está investindo também em parte de automação, a gente está investindo em parte de sistema administrativo para criar cada vez um ambiente mais propício que vocês possam também facilitar a vida dos clientes e de vocês e ter um melhor acesso. Vocês estão vendo o tanto de produtos que estão vindo, então a gente vai trabalhar cada vez mais aí com essa grande necessidade e também com a consciência de responsabilidade aí, de poder contribuir de uma forma positiva aí, que vocês impactem o cliente de cada um de vocês. Agradecer muito a todos que estão aqui e usaram o seu tempo para poder escutar um pouquinho aí da Bom Urbanizadora, do que a gente está trazendo. E procurem o Passarinho, toda a Mavi, o Rubian, todas as pessoas que fazem parte da nossa empresa estão prontas para atender cada um de vocês aí e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento. Parabéns a todos ali, principalmente aqueles que se destacaram, e com certeza virão muitos mais eventos aí para que a gente possa comemorar as nossas conquistas. Obrigado. Obrigado. Vocês vão receber na saída, o Rubião vai falar uma palavrinha aqui, um material novo de venda. O primeiro material era do condomínio, o segundo era casa de campo, agora é o que fazer do terreno. Tá? Então, na hora que vocês peguem para poder levar. Pessoal, e agora eu vou só recapitular algumas coisas aqui que eu acho importante para vocês. Pessoal, muitos desses corretores que subiram aqui, a gente sabe que o ano que estamos enfrentando, o mercado não está fácil, estamos trabalhando duro para fazer acontecer, e a gente tem que ser cada vez mais inteligente, a gente tem que ser mais sagaz e entender como que a gente pode destravar os negócios e fazer o avião subir. Então, muitos desses corretores fizeram provocações, muitos desses corretores trouxeram negócios que não estavam no nosso radar, eles pensaram diferente. E eu vou trazer aqui alguns exemplos disso, que é uma coisa que está no linguajar nosso, mas talvez não esteja no radar de vocês, que é a permuta. O seu cliente, pessoal, às vezes ele já tem um imóvel, ele tem um veículo, ele quer colocar na negociação, ele quer explorar isso, não deixe de me procurar. Não deixe de a gente pensar junto. Quem vai decidir se vai aceitar ou não é ele lá, ó, não eu. Né, Bélgio? Tem que tirar de mim, cara, você tem que me ajudar. Não, é a Paloma, pessoal. Então, a gente, pessoal, tem que pensar junto. Você tem cliente, quer fazer negócio, estamos aqui para contribuir e fazer os negócios acontecerem. E aí, a gente também tem um novo material que vocês vão receber ali na saída, o novo book que a gente tem do Vivendas. Já tem uma nova, né, mensagem, posso te visitar, estou com um material novo aqui, queria te mostrar, podemos ir junto, Rubian, você pode ir comigo, meu cliente às vezes já vai querer me trucar lá na hora, não vou saber tanto, você pode me ajudar? Então eu estou aqui para isso, pessoal, tem eu, tem a Mavi, e a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Pessoal, estaremos na feira, como eu falei, vamos ter algumas novidades, em breve a gente vai explicar um pouco melhor para vocês sobre a feira, estaremos lá, tá? E negociações, visita, não deixe de me procurar, a gente tem toda uma estrutura para fazer as visitas com os clientes, beleza? Não tem, pessoal, uma dica que vale uma comissão de mais ou menos 50 mil reais. Não leve seu cliente lá sozinho. Essa dica vale 50 mil reais. Não é porque somos melhores, é porque a gente só faz isso. Nesse produto a gente só faz isso. Então a gente já construiu toda uma linha de apresentação, de visita, que a gente já faz o cliente entender muito bem o nosso empreendimento. Já tem um roteiro. Então, a gente está aqui para somar e a gente se unir e fazer as coisas acontecerem. Foi o que o Belge falou ali um pouco antes. Convida o seu cliente para tomar um café com a gente lá na central. É bem simples e daqui para frente a gente ajuda. É isso, minha ave. Obrigado a todos, Deus abençoe o seu dia. Vamos lá. Esse ano promete.